Olá para todos, tudo bem? Hoje eu vou entrevistar o escritor Adilson. Espero que gostem da entrevista. Olá, Adilson, tudo bem? Muito obrigada por ter aceito o meu convite para essa entrevista. E se você puder iniciá-la falando um pouco sobre o seu trabalho como escritor, sobre os seus livros e o que te inspirou a escrevê-los. Cris, muito obrigado pelo convite da entrevista. Sou Adilson Luiz Lambre, tenho 41 anos. Com 8 anos fui diagnosticado com atrofia muscular, uma doença degenerativa que vai enfraquecendo os músculos aos poucos e que até o momento não existe a cura. Com 8 anos perdi minha mãe com leucemia e então, como meu pai não tinha condições para cuidar de mim e da minha irmã, nós fomos morar com meus avós paternos no interior de Saudades, aonde também estudei até a quinta série. Consegui caminhar só até os 14 anos e para ir na escola era muito difícil. Então, como nós morávamos a 200 a 300 metros da estrada da onde tinha que pegar ônibus, os meus tios sempre me levavam com uma carroça com boi, porque nós não tínhamos condições de ter um carro. E na escola, sempre os colegas ou os professores ajudavam a tirar do ônibus. Como ficou difícil para continuar a estudar depois que eu parei de caminhar, então eu tive que abandonar a escola. Então comecei a buscar a distração nos livros, o que não demorou muito para gostar, a não dizer me apaixonar pela leitura. E um certo dia resolvi escrever uma história imaginada por mim. Mandei muitas cartas para editoras pedindo um apoio para que poder mostrar o meu trabalho, mas infelizmente até hoje não recebi nenhuma resposta. Em 2010, um conhecido conseguiu, através de um candidato, uma ajuda para editar um livro. Só que esse livro saiu com alguns defeitos de impressão, como tinha páginas repetidas, partes cortadas, então acabei abandonando esse livro. E a partir do momento em que eu tive acesso à internet, comecei a pesquisar na internet para encontrar uma editora e encontrei a editora Iluminare, que acreditou no meu trabalho e editou o meu livro de forma independente. E depois encontrei a editora Leia Livros, que editou os 2 seguintes livros da trilogia Zeca e o Mistério do Casarão. E neste mês de julho editaram o livro Doce Morgana, que foi em comemoração ao 3º aniversário da Leia Livros. O livro foi escolhido através de um concurso que realizaram durante o ano de 2019 e resolveram escolher o meu pela história que eles gostaram muito. Por causa da pandemia, não tive oportunidade de fazer o lançamento oficial dele ainda, mas fiz um lançamento virtual para poder divulgar o meu livro. E ele também está disponível na livraria da editora. Ok, Adilson, obrigada. Uma segunda questão, na sua opinião, como este momento da pandemia poderá influenciar o mundo da escrita, da criatividade de maneira geral, e em relação à inteligência emocional, como você tem lidado com este momento? Particularmente não interferiu em nada, nem emocionalmente, porque a minha rotina continua do mesmo jeito como que era antes da pandemia. Porque eu antes saía pouco e agora simplesmente não saí mais de casa depois que surgiu essa coisa da pandemia. Também evito até de assistir certos canais de notícia porque é muito terrorismo em cima. A gente não sabe dizer o que é verdade e o que vem ser mentira em relação a esse vírus que está aí. Mas isso é uma coisa que em breve vai passar e nós vamos poder ter a nossa vida normal. Ok, Adilson, obrigada. Uma terceira questão, quais foram os principais desafios enfrentados
e as maiores vitórias conquistadas em sua vida? A vida da gente é um desafio constante, ainda mais quando você é limitado a fazer certas coisas. Quando você depende da ajuda de outras pessoas, sempre é mais complicado, porque cada um tem seus afazeres, tem sua vida, então é difícil depender dos outros. Mas, infelizmente, é a vida que a gente tem e a gente precisa da ajuda das pessoas. E o meu principal objetivo foi conseguir editar esses livros e que posso continuar tendo minhas imaginações e inspiração para poder continuar escrevendo, para poder, pelo menos, poder contribuir um pouco com a cultura do nosso país, que infelizmente em muitos setores está deixando a desejar. Ok, Adilson, muito obrigada. Uma quarta questão. No mundo literário, sobre outros autores, há algum livro ou livros que você recomenda? Fale um pouco sobre eles, por favor. Os livros que eu recomendaria, que eu já li, que eu gostei, mas tem 4 em especial. O primeiro é O Menino do Pijama Listrado, onde conta a história sobre a Segunda Guerra Mundial, de um coronel e o seu filho que acaba indo para a câmara de gás inocentemente. E o outro é A Menina que Roubava Livros, que também conta a história sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre uma menina que roubava livros para ler para um parente deles que eles tinham escondido. E o outro que eu também recomendo é Diário de uma Escrava, que conta o drama de certas mulheres que foram sequestradas, abusadas e até mortas. E o quarto livro é A Cabana, que é um livro sobre reflexão e autoajuda, que mostra que realmente a vida tem sentido e que Deus realmente existe, e que na história do livro que ele está na cabana. Ok, Adilson, muito obrigada. E para este momento que a gente vivencia, fale-nos, por favor, uma frase motivadora. Fale um pouco sobre ela e também sobre pessoas inspiradoras. Há alguma que te inspira? Uma frase para esse momento em que nós estamos vivendo é a única, seria: vamos ter fé e esperança que isso tudo vai passar. E outra frase que eu fico pensando muito, que eu ouvi um bom tempo atrás num programa de rádio, que diz assim: você ler um livro, você conhece um amigo. Você ler o livro, você revê um amigo. Aí eu fico pensando nessa frase, que no fundo ela faz sentido, porque o livro te faz viajar, mesmo você não saindo do lugar. E as pessoas que me inspiram são meus familiares e meus amigos, que sempre me ajudam quando eu preciso. Então, são as pessoas inspiradoras. E outra pessoa que me inspira muito, mesmo eu não conhecendo ela pessoalmente, é a saudosa Vânia Martins, que infelizmente nos deixou no mês passado. E ela tinha um canal no YouTube onde ela fazia vídeos como era a vida de pessoas com deficiência, mesmo ela tendo a mesma deficiência que a minha, mas ela era uma pessoa que motivava muito pelos vídeos que ela fazia e a motivação que ela dava. Ok, Adilson, muito obrigada. Agradeço a sua participação, as suas respostas. Desejo todo sucesso para você, tudo de bom e até a próxima. Quero agradecer a oportunidade e peço desculpas pelo meu jeito de falar. Não sou muito de falar assim, principalmente numa câmera dando entrevista. É a primeira vez. Então, peço às pessoas que queiram conhecer o meu trabalho que entrem em contato no Facebook ou no Insta, e que na medida do possível estarei respondendo a todos.